meu Deus, por que me desamparaste? Quem sabe quem falou isso? Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Só que nada nesse mundo, preste atenção, nada nesse mundo pode ser comparado a ser abandonado por Deus. E quando a pessoa for abandonada por Deus, aí ela está em maus lençóis. Mas nesse caso aqui, Jesus foi abandonado por Deus. E eu gostaria de estudar com vocês e compreender por que Deus precisou abandonar o seu filho naquela cruz. Qual que foi a necessidade? Por que era necessário que Deus virasse as costas para o seu filho naquela cruz quando ele clamou? Feche teus olhos, vamos orar pela palavra. Senhor, eu te peço que agora o Senhor tire o Samir do caminho. Tira tudo aquilo que é do homem. A tua palavra diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas que a vitória vem do Senhor. Então todos aqueles comentários, Pai, tudo aquilo que eu escrevi, que eu anotei, que não é para falar, por favor, Senhor, não permita que eu fale. E vem suprir agora a necessidade de cada coração. A necessidade de cada um que está aqui. E só o Senhor pode fazer isso. Com a mesma palavra que eu vou pregar, suprir as diferentes necessidades aqui nesse local. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então não existe nada pior do que ser abandonado por Deus. Mas Jesus Cristo foi. E a palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 27, versículos 45 e 46, eu quero que vocês leiam. Desde a hora sexta. E deixa eu explicar para vocês o que é a hora sexta. O judeu, ele começa a contar a hora às 6 da manhã. Então, das 6 da manhã até às 7 é a primeira hora. Das 7 às 8, segunda hora. Das 8 às 9, terceira hora. Das 9 às 10, quarta hora. Das 10 às 11, quinta hora. Das 11 às 12, sexta hora. Então, meio-dia. Desde o meio-dia até a hora nona, se eu continuasse contando, ia dar 3 horas da tarde, ok? Houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, ali pelas 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo, e aqui está em aramaico primeiro, Eli, Eli, lama sabactani. E aqui ele traz a tradução, o que quer dizer, Deus meu, o que está escrito ali? Por que me desamparaste? Essas palavras, amados de Jesus, para mim, são umas das mais importantes que ele pronunciou. Todas as palavras de Jesus são importantes, pastor Samir. Sim, tudo que ele falou é importante. Mas essas são o que existe de mais profundo na mensagem do Evangelho e que nós precisamos compreender. A Bíblia diz que Jesus ficou pendurado não do meio-dia, das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, até a hora nona. E aí às 3 da tarde Jesus dá esse brado, Jesus clama. Mas eu quero que vocês prestem atenção no texto que está ali, porque diz assim, desde a hora sexta até a hora nona, o que aconteceu? Meio-dia, o horário em que o sol tem que estar pico, do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas só em Jerusalém, só ali onde Jesus estava. É isso que está escrito? Sobre toda a terra. Aqui no Brasil. Se tivesse pessoas morando aqui, se tivesse os índios aqui, eu não sei se tinha ou não tinha naquela época. Houve trevas sobre toda a terra. E lá em Marcos, capítulo 15, a gente tem um detalhe. Era a hora, que hora era? Terceira. Que horas é isso? 9 da manhã. Às 9 da manhã, eles crucificaram a Jesus. Das 9 até o meio-dia estava tudo claro.
essas 3 primeiras horas aí, não escureceu. E Jesus estava ali pendurado, sacrificado, entre Deus e os homens. E muita coisa aconteceu no topo daquela coluna. Daquela colina, daquele morro. A palavra de Deus diz que alguns dos guardas romanos repartiram as vestes dele. Outras pessoas, porque estava claro, passavam e zombavam, ridicularizavam dele. Inclusive os líderes, os sacerdotes, os líderes religiosos zombavam de Jesus. A palavra diz assim: depois de o crucificarem às 9 da manhã, o que diz ali? Repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Estes eram os soldados romanos. Em Mateus 27, 39 em diante diz assim: os que iam passando, isso era qualquer um, o que falavam? Blasfemavam dele, fazendo assim com a cabeça, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias, e em 3 dias o reedificas, porque Jesus disse: eu vou destruir o santuário, mas a Bíblia diz que ele está falando do corpo dele. O santuário era o corpo dele, que no 3º dia ele ia ressuscitar. As pessoas não entenderam isso. Então eles ficaram tirando sarro. Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Salva-te e desce da cruz. Os que iam passando. Mas a Bíblia diz que de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, aqueles que copiavam as escrituras, e os anciãos, os presbíteros, os mais velhos, o que diz ali? Escarnecendo. Tu entende o que é a palavra escarnecer? Tirar sarro de um homem pendurado numa cruz, do Deus do universo pendurado na cruz, mas eles não tinham ideia. Escarnecendo diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Isso é o contexto. E Jesus não falou muitas coisas enquanto ele estava ali pregado na cruz, até porque ele precisava guardar energia. Dizem os estudiosos que quando a pessoa está pregada aqui naquela cruz, ele estava pregado nos pés, nos 2 braços aqui, nos 2 pulsos. Diz que se ele se deixasse cair, ele perderia o fôlego e não entraria mais ar. Então ele tinha que se apoiar naquele prego dos pés e levantar para respirar. E ele ficou das 9 da manhã às 3 da tarde fazendo isso. E ele tinha que se apoiar, porque senão ele não ia conseguir respirar. E a primeira coisa que ele falou, quando ele estava pregado naquela cruz, por mais impressionante que seja, foi o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Versículo 34. Contudo, Jesus dizia, o que Jesus dizia? Fazendo esforço, ao invés de se entregar e morrer, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí repete, então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Depois, ele garantiu a vida eterna para um daqueles ladrões, um daqueles malfeitores que estavam crucificados, um à direita e o outro à esquerda. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje, diga hoje, olha a promessa de Jesus, o cara morrendo, aos 47 do segundo tempo, aos 50 do segundo tempo. Hoje,
estarás comigo no paraíso. E ele continua ali, se segurando. E aí, antes de morrer, ele olha para o discípulo amado, ele olha para João, e João é que se autodenomina o discípulo amado, e ele diz para João: João, cuida da minha mãe como se tu fosse filho dela. Versículo 26, João capítulo 19, versículo 26. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, esse é João, o que escreveu o Evangelho, não João Batista, disse: mulher, eis aí teu filho. Versículo 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E a Bíblia diz que daquele momento em diante, João levou ela para casa, assumiu ela como mãe dele. Logo depois disso, Jesus disse: eu tenho sede. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Deram vinagre para ele. E aí ele clama: meu pai, por que me desamparaste? O que quer? Eli, lama sabachthani. É uma pergunta, tem uma interrogação no fim. E isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aí a última coisa, antes de entregar o Espírito, a Bíblia diz que ele diz assim: está consumado, está pago por completo. A palavra no grego é tetelestai, que significa justamente isso. No inglês está traduzido paid in full, pago por completo. Ou it is finished, está consumado, está terminado. O que eu vim fazer está feito. João capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E aí sim, inclinando a cabeça, ele entregou o Espírito. E nesse momento, amados, quando Jesus entrega o Espírito, já está tudo escuro. Porque ele clamou às 3 horas da tarde: meu pai, por que me desamparaste? E a escuridão foi do meio-dia às 3. A palavra de Deus diz que desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre a terra. E aí, se tu for falar para alguns cientistas, eles vão dizer: isso foi um eclipse que aconteceu. Porque a ciência sempre quer arrumar uma explicação. Alguns anos atrás eu estava estudando a respeito das muralhas de Jericó, como que Deus deu a estratégia para Josué rodear 7 dias a cidade de Jericó, e no último dia o povo todo gritar e tocar trombeta. E aí os cientistas disseram que o que aconteceu ali é o que acontece quando alguém sabe cantar com uma voz muito aguda e faz um barulho tão agudo que quebra um vidro. Já ouviram isso? Já ouviram falar disso? Que tem pessoas que conseguem chegar num nível de agudo que consegue quebrar uma vidraça? Eu estou para dizer para vocês que se Deus fez com que o povo dele rodeasse por 7 dias aquela cidade, e fez com que as trombetas e o grito do povo derrubasse as muralhas com o som agudo, é mais milagre ainda. É mais milagre ainda. A ciência, me perdoe, que se exploda se eles quiserem explicar dessa maneira. E assim eles têm uma explicação para tudo. O Mar Vermelho, quando se abriu, foi porque bateu um vento. Foi Deus quem mandou o vento, então. Foi Deus que mandou o vento.
e abriu um caminho para o povo de Deus passar. Que engraçado, passou só Israel. Quando o exército egípcio veio atrás, parou o vento. Engoliu todo o exército egípcio. Ah, mas eles detestam o milagre. Então eles têm que explicar. Explicar tudo. 3 da tarde, houve trevas sobre a terra, porque o Criador do universo estava sendo sacrificado. O Deus que te criou estava sendo ofertado pelos meus pecados e pelo teu. Os historiadores dizem que lá no Egito, longe de Jerusalém, havia um homem chamado Dionísio, e os escritos dele você pode encontrar ainda hoje. Busque na internet, hoje é fácil, não precisa viajar até o Egito. Não precisa ir mais no museu para pegar. Só Google it. Só vai no Google. E esse homem chamado Dionísio, vendo a escuridão, ele escreveu o seguinte: ou o Deus da criação, o Deus da natureza, está sofrendo, ou o mundo está entrando em ruínas. Tu consegue imaginar isso? Ao meio-dia, as pessoas acendendo tochas. Sim, porque não tinha o celular para te ligar a tua lanterninha. Não tinha lanterna. Mal sabia esse escritor chamado Dionísio que naquele momento estavam crucificando a luz que veio ao mundo para iluminar todos os homens. O apóstolo João, ele diz assim, no versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Tu já viu treva vencer luz? Pode chegar no lugar mais escuro que estiver. Tu acender um palito de fósforo, a luz vence a mais densa treva. Tu pode estar caminhando na rua e pode estar a maior escuridão. E aí tu olha para uma casa com uma janelinha daquelas de banheiro, uma basculante. Se a luz estiver acesa, é a luz daquele banheiro que penetra nas trevas. Não é o contrário. Mas pastor, tem muito mais escuridão aqui. O certo seria entrar um facho de escuridão para dentro do banheiro. Acontece isso? Nunca vai acontecer. Porque as trevas não prevalecem contra a luz. Nunca vão prevalecer. Por menor que seja o facho de luz, ele vai entrar. E tu vai passar e vai ver. Olha, está acesa a luz lá naquela casa. Talvez estejam até acordados. E a Bíblia diz o seguinte: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este é João Batista. Versículo 7. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele quem? João, o que veio como testemunha, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Que luz é essa? Ele vai explicar. Ele vai te dar explicação. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, o que diz ali? Ilumina a todo o homem. Jesus pode trazer luz para a tua vida e para qualquer ser humano na face da terra. E se você já foi iluminado, e se as escamas já caíram dos teus olhos, como aconteceu com Saulo, o perseguidor da igreja, diga glória a Deus que hoje eu enxergo. Eu era cego e hoje eu vejo. Jesus Cristo disse: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, quem crê em Jesus, o que está escrito?
não é julgado, não tem que passar por um juiz, ele está salvo. Romanos capítulo 8, já agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1, pode anotar e pesquisar depois. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, o que está escrito? Já está julgado. Eu vou ser julgado por aquilo que eu roubei, eu vou ser julgado por aquilo que eu fiz de errado. Não, tudo isso aí Jesus pagou. Ele já pagou por tudo que tu fez. Ou que tu venha fazer. Tu vai ser julgado se tu não acreditar que Ele veio pagar por ti. Tu vai ser julgado se tu não crer que o Deus do universo se transformou num homem de carne e osso, viveu nessa terra 33 anos, uma vida perfeita, sem nunca desobedecer o Pai. E como uma ovelha sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito, Ele foi pregado naquela cruz, como sacrifício. Então quem nele crê, não é julgado. Agora, o que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E no versículo 19 diz assim: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aqui está a explicação. Por que eles não quiseram acreditar em Jesus? Porque eles preferiram ficar nas trevas. A luz veio, mas eles amavam mais a escuridão. A luz veio, mas eles não queriam que as suas obras aparecessem. Então eles não querem a luz, porque se botar a luz, aparecem as obras más. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, não quer saber de Jesus. Jesus é a luz do mundo, não quer saber de Jesus. E não se chega para a luz. Por quê? A fim de não serem arguídas ou questionadas as suas obras. Para que ninguém pergunte para ele, por que tu faz assim? Por que tu não muda de vida? Então ele se afasta da luz. Versículo 21 diz assim: quem pratica a verdade não se afasta da luz. O que faz? Aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Não tem nada que esconder. Pode ver. Porque as obras são feitas em Deus. É uma pessoa perfeita? Não. Tem defeitos? Sim. Mas tem andado na presença de Deus. As suas obras são feitas em Deus. E o mais interessante, amados, é que Jesus já partiu desse mundo e a palavra de Deus declara que Jesus nos deixou aqui para sermos sal da terra e luz para o mundo. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não tem como. Tu edifica uma cidade em cima de um monte, como é que tu vai esconder? Ela vai aparecer. Nem se acende uma vela, uma candeia, para colocar ela debaixo de um alqueire, debaixo de algum lugar. Mas no velador ou no candelabro. E assim ela ilumina todos os que se encontram na casa. Então tu bota no lugar mais alto. De vez em quando aqui morre, de vez em quando não, de vez em sempre. Dá um vento, falta luz. Né? Dá um vento lá no Uruguai, falta luz. Aí a gente começa a acender vela. Tu coloca as velas debaixo da mesa, ou tu bota no lugar mais alto, para que a gente possa... E nós somos a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Tu és a luz do mundo. Faz mais de 5 anos que eu estou tentando ganhar um homem para Jesus e as pessoas estão tirando sarro na minha cara, dizendo, tu não vai ganhar, tu não vai ganhar. E ele tinha prometido que hoje ele vinha no culto. Aí ele mandou essa mensagem aqui, eu tirei o nome para vocês para não comprometer. Ele disse assim,
Meu filhote vem para assistir o jogo. Vou no próximo domingo. Abraço e bom domingo. Eu falei, beleza, domingo que vem te espero. Ok, combinado. E eu espero que vocês venham também, ok? Especialmente nós vamos ter muita gente viajando. E eu gostaria que ele visse esse local realmente cheio de vida. Com a gente cantando, eu te louvo por tudo o que tenho. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Aí tem meia dúzia aqui de irmão. Não. Venham semana que vem. Ok? Na semana passada, amados, quando eu estava falando que existem apenas 2 caminhos, quem lembra? Eu falei que existem 2 caminhos. Eu falei, existe o caminho certo e o caminho errado. Pode ter 1 milhão de portas, mas existe o caminho certo e o caminho errado. E Satanás faz por querer, ele bota um monte de religião, um monte de porta para te ficar confuso e desistir. E a tua chance de acertar com a porta chamada Jesus seja de 0,0,0,01%. Porque se ele abrisse só uma porta, aí tu tinha 50% ainda de chance de se dar bem. Então ele inventa um monte de ismo, islamismo, espiritismo, budismo, satanismo. Continua indo aí com os ismos. Materialismo. E eu falei que tinha esses 2 caminhos, mas eu falei também que existiam 2 reinos, 2 impérios. Diga comigo, 2 reinos, 2 impérios. Quem consegue me dizer ou traduzir esses 2 impérios? Um é o império. Ele vos resgatou do império das trevas. Se um é o império das trevas, o outro é da luz. Está lá em Colossenses. Dando graças ao Pai que vos fez o quê? Idôneos. A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já não estamos mais nas trevas, amados. Ele nos transportou para a luz. Tu pode bater no teu peito e dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filho da luz. Amém? Mas eu quero te dizer que ali naquela montanha onde estava Jesus, por 3 horas, o império das trevas estava no seu auge. Por 3 horas, o inimigo, Satanás e seus demônios, pensavam que tinham vencido. Ao verem o Filho de Deus ali naquela cruz clamando. Mas o que o inimigo não sabia é que trevas sobre a terra, sobre a face da terra, também significa julgamento de Deus. Diga comigo, julgamento de Deus. E naquele momento Deus estava julgando em Jesus todos os nossos pecados. Tudo que eu merecia, tudo que você merecia, naquele momento de trevas, ali na cruz, Deus estava colocando todos os nossos pecados em Jesus. E lá no Antigo Testamento, o profeta Amós, ele fala sobre esse dia. Leia comigo. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha em que horário? Ao meio-dia. E entenebrecerei a terra em dia claro. Ou seja, deixarei a terra em trevas em dia claro. Versículo 10. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. Isso aí, esse linguajar é uma maneira que as pessoas usavam antigamente de expressar o seu luto. Colocavam pano de saco ou muitas vezes rapavam a cabeça, significando o luto. Calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto, pelo quê? Pelo Filho único, luto cujo fim será como o dia de amarguras. Versículo 11, e agora eu quero que tu dê um
glória a Deus depois que você lê esse texto, porque pelo menos aqui nós temos tido palavra. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei o quê? Fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas o quê? Mas de ouvir as palavras do Senhor. E vai haver momentos, amados, onde as pessoas vão ter sede e não vão ter onde ouvir, não vai ter quem pregue. Como ouvirão se não há quem pregue? Deus aqui está cumprindo a sua palavra. O céu está de luto. O universo, o cosmos está de luto, porque o Criador está crucificado. E às 3 horas da tarde, Jesus clama, meu Pai, meu Pai. Sabe que às 3 horas da tarde, é importante tu entender isso? Lá no templo, às 3 da tarde, o sacerdote estava sacrificando um cordeiro. Todos os dias, às 3 da tarde, o sacerdote estava sacrificando um cordeiro. E mesmo naquelas trevas, provavelmente o sacerdote pediu para os auxiliares dele acenderem algumas tochas. E ele estava sacrificando o cordeiro. Mas os olhos de Deus, os olhos do céu, não estavam concentrados no templo. Estavam concentrados em outro sacrifício. Não naquele animal que estava sendo sacrificado no templo. Mas os olhos de Deus estavam no nosso Salvador. E o nosso Salvador estava clamando. A palavra de Deus diz, o Senhor, leiam comigo, amados. O Senhor brama de Sião. O que é brama? Não é a cerveja. É um bramar, é um gritar, é um clamor. O Senhor clama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, tudo naquele dia aponta para essa frase que a gente já leu mais de uma vez. Deus meu, por que me desamparaste? Você sabia que essa é a primeira vez em toda a eternidade que a comunhão entre pai e o filho é rompida? Jesus, amados, ele não está chorando, ele não está clamando por causa das chicotadas que ele levou, nem por causa da cusparada, ele não está clamando por causa dos pregos, ele não está clamando porque ele está sendo humilhado e zombado, mas o brado de dor vem da separação. Ele nunca esteve separado do Pai. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai, Felipe. Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Por toda a eternidade, ele nunca se desconectou do Pai. E agora Deus Pai precisa virar as costas para o seu filho, enquanto ele clama, meu Deus, por que me desamparaste? E eu quero que tu saiba que o pai precisou virar as costas para o seu filho por amor a ti. Mesmo que tu fosse a única ovelha para ser salva, foi cantado aqui, ele deixaria as 99 para vir por ti. Então não acredite quando alguém diz ou declara que tu não é digna do amor de Deus, tu não é digno do amor de Deus. Ele te fez idôneo. Com a morte dele, ele te fez idôneo à herança. Tu é amado por Deus. E o amor de Deus é tão grande que ele precisou virar as costas para o filho. Eu fico pensando no meu filho, pendurado, desesperado, e dizendo, meu Deus, e o pai se segurando, para não interromper. E o mais interessante, o filho também escolheu espontaneamente da sua vida.
No versículo 14 diz assim, lá de João 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos continuar lendo. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou não deste curral de ovelhas. Diga, ele está falando de mim. Bate no teu peito. Ele está falando de mim. Quando ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. E o que Jesus diz depois? Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, o que está escrito ali? Espontaneamente a dou. Então eu quero que vocês entendam o amor do Pai, que precisou virar as costas para o Filho, e o amor do Filho que disse para o Pai, Pai, eu vou, espontaneamente, eu entrego minha vida. E aí ele continua, eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. E se você não percebeu isso ainda, essas palavras de Jesus, meu Pai, por que me desamparaste? Elas são o ápice, elas são o topo, o ponto mais alto e mais difícil do sacrifício de Jesus. Não foi a surra, não foi a cusparada, não foi a dor dos pregos, não foi a dor da coroa de espinhos, por mais que tenha doído. Eu vou repetir, foi porque pela primeira vez, em toda a eternidade, ele está separado do Pai. Por isso essas palavras têm que ser santas no nosso coração. Sabe que é a única vez em todas as Escrituras em que os apóstolos colocam as palavras de Jesus da maneira que ele falou em aramaico, para depois traduzir para o grego? Vocês sabiam que é a única vez que Jesus usa um ponto de interrogação, sem saber a resposta, realmente pedindo uma explicação? É a única vez na Bíblia. Mas Jesus nunca usou um ponto de interrogação, pastor Samir? Sim. Ele usava para ensinar. Ele perguntou para um cego, o que queres que eu te faça? Mas ele estava em controle da situação. Ele sabia o que o cego ia pedir. Nesse caso aqui ele está ensinando. Ele diz assim, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Tem interrogação, ele não tem interrogação? Mas ele tem a resposta. Não fazem os publicanos também o mesmo? Qualquer um ama. Até o cara que está na prisão ama aqueles que o amam. Está lá o bandido, preso, mas ele está preocupado com seus filhos, com a sua família. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 47. E se vocês saudarem somente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo? Sim, Jesus usou interrogação em muitas situações. Mesmo depois que ele ressuscitou, ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E quem lembra o que Pedro responde? Sim, Senhor, eu te amo. E ele pergunta de novo e de novo, 3 vezes. Aí Pedro diz assim, sabe o que Pedro diz? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo, tu sabes a resposta. Mas agora quando ele está clamando, meu Deus, por que me desamparaste? Ali ele está realmente sem resposta. Ali ele está pela primeira vez separado do Pai. Nós que lemos os evangelhos, vendo esse Jesus dando ordens, não interrogação, exclamação, com autoridade, expulsando demônios, dando ordens
mandando o vento parar. Acalma-te, vento, para a tempestade. Te acalma, mar. Mandando as enfermidades irem embora. E elas saírem. Mas Jesus sabia, quando ele se propôs espontaneamente, que haveria esse momento onde ele seria separado do Pai. E quando a hora vai chegando, ele chega a orar. Ele vai para o jardim de Getsêmani, ele leva 3 discípulos com ele, e ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E no Evangelho de João, Jesus diz assim, antes de ir para a cruz, o que Jesus diz? Agora está o quê? Angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito foi que eu vim. Foi justamente para essa hora, não foi para o resto. Eu não vim para curar os enfermos, eu curei por compaixão. Eu não vim para acalmar o mar, eu acalmei por compaixão. Eu vim para morrer na cruz, para pagar os pecados de cada um de nós. Precisamente com esse propósito eu vim. E teve um momento onde o apóstolo Pedro, ele tentou evitar esse momento da cruz. Ele puxa da espada e corta a orelha de um homem. E Jesus diz o seguinte: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E aí no versículo 53 diz assim: acaso pensa que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas daí ele diz assim no 54, mas se eu pedir para os anjos virem me socorrer, e se eu não for para a cruz, como, pois, se cumpririam as Escrituras, as quais assim deve suceder? Pedro, se tu interromper, não vai se cumprir as profecias. E a gente vê que nesse texto, quando Jesus manda Pedro colocar a espada na bainha, ele tem tudo sob controle. Ele junta a orelha de Malco e coloca no lugar. Tudo sob controle. Mas agora na cruz, a situação é diferente. Porque ali na cruz ele precisou realmente ficar só. Ali na cruz, eu quero que tu entenda isso, amado. Ele realmente precisou ser abandonado, desamparado pelo Pai. É necessário que a igreja compreenda que tudo o que aconteceu com Jesus naquela cruz foi real, foi verdadeiro, não foi uma farsa de Deus para perdoar os nossos pecados. Não tinha ali na cruz um super-homem pendurado, que não sentia dor, que não sentia vergonha de estar nu, pregado, nu. Não era um super-homem, era um ser humano como eu e como você. Porque só sendo um ser humano o pagamento teria valor. Se ele não fosse 100% humano, era um cambalacho, era uma falcatrua, e os nossos pecados não teriam sido pagos. A Bíblia diz que o pecado e a morte entraram no mundo por um homem. E era necessário que tudo fosse pago por um homem de verdade. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Alguém até pode pensar o seguinte: Jesus era Deus, não deve ter sido tão difícil para ele. Não, amados. Se o Pai permitisse que Jesus usasse seus poderes de Deus, tudo seria um engano. Jesus, enquanto ele caminhou na terra, ele sempre foi um ser humano. E quando ele usava algum poder, ele usava o poder do Espírito Santo, que está disponível para nós também. Ele nunca deixou de ser
um ser humano como eu e como você. A diferença é que agora na cruz, ele não tem acesso ao Espírito Santo. Ele não tem acesso ao Pai. Portanto, morrer naquela cruz, para Jesus, foi mais difícil do que para mim ou para você. Mas ele foi separado ali. Ali ele foi separado. Eu estou encerrando. Essa mesma palavra desamparo, essa mesma palavra abandono, foi usada pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso. Ele diz o seguinte: procura ter comigo depressa, falando para Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século ou o presente mundo, o que ele fez? Me abandonou e se foi para Tessalônica. E o outro cara chamado Crescente foi para a Galácia. E Tito foi para a Dalmácia. E Paulo se sentiu abandonado. Assim também o Filho de Deus, pela primeira vez em toda a eternidade, procurou pelo Pai e não conseguiu encontrá-lo. O Pai teve que virar as costas. Por que o Pai virou as costas? Porque Ele te ama. E a gente não consegue compreender tamanho amor. Lá no Salmo 37, o salmista diz o seguinte, preste atenção: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi o justo desamparado? Então o que está acontecendo, pastor? Jesus é o mais justo de todos e ele está desamparado na cruz. É verdade. Deus nunca desampara o justo. Mas eu quero te dizer que quando Jesus estava naquela cruz, ele era tudo menos justo. Ele estava levando sobre ele todos os nossos pecados. Por favor, entenda o que o Senhor fez por mim e por ti. Perceba a importância desse momento. Eu quero que tu feche os olhos agora, feche os teus olhos e tenta lembrar somente dos teus pecados. O pessoal do louvor pode subir. Do dia em que você perdeu a calma, tenta lembrar, fecha os olhos, tenta lembrar do dia que tu perdeu a calma, do dia que tu te estourou, que tu explodiu. Tenta lembrar do dia em que você ameaçou alguém. Tenta lembrar do dia em que você magoou muitos daqueles que te amam. Tenta lembrar agora do dia que tu resolveu te vingar, tomar vingança com as próprias mãos. Tenta lembrar do dia em que tu planejou o mal. Lembra do dia que tu te rebelou contra o teu pai, contra a tua mãe. Que tu roubou. Que tu mentiu. Que tu adulterou. De olhos fechados, eu quero te fazer uma pergunta. Como seria se todos os teus pecados, somente os teus pecados, todos juntos, fossem colocados agora sobre as tuas costas? E você colocar diante de Deus para ser julgado. Agora eu quero que tu pare e imagine os pecados do mundo inteiro. Passado, presente, futuro. Tudo que já foi cometido. Assassinatos, abuso de crianças, estupros. Tudo sobre Jesus. E Jesus diante de Deus, sendo julgado, abandonado pelo Pai. A palavra de Deus diz que Ele morreu por todos nós. Eu quero que tu, de olhos fechados, olhe para a cruz. E que você não veja somente o Messias. Não veja somente o filho do carpinteiro, o filho de Maria, o ungido de Deus. Mas eu quero que você tenha agora os olhos do Pai. Porque o Pai, quando olhou para a cruz, Ele não viu o ungido de Deus. Ali Ele viu um molestador de criança. Ali Ele viu
assassinos, ali ele viu ladrões. E Jesus sentiu todo o desprazer do Pai, como se fosse realmente Ele que tivesse cometido todos esses pecados. Jesus ficou abandonado, querido, para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados. Jesus pronunciou essas palavras: meu Pai, por que me desamparastes? Para que nós nunca mais precisássemos pronunciar essas palavras. Jesus preferiu estar separado do Pai para não perder nenhum de vocês. E eu encerro com esse texto aqui que eu vou ler para vocês, com essa frase: o inferno vai ser ocupado pelo diabo, pelos seus demônios e por seres humanos que vão passar a eternidade inteira dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Assim vai ser no inferno.